Minha última leitura foi Metade da Idade Dele, de Janet McCurdy, e agora eu vou comentar sobre o que eu achei desse livro, e eu também quero deixar um relato pessoal aqui pra vocês. Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Pan. Seja muito bem-vindo de volta ao canal. E hoje a resenha vai ser Metade da Idade Dele. Foi um livro que eu li recentemente e este livro me despertou lembranças de quais eu não lembrava mais. Quando eu tinha 17 anos, eu me envolvi com um homem de 23 anos e na época, pra mim e até pra minha família, era muito normal se envolver com um homem mais velho. Era muito normal a gente ter aquela proteção de um homem mais velho, se relacionando com um homem mais velho, casando com um homem mais velho. Então, pra mim, eu convivi com pessoas que achavam isso normal. E pra mim era normal, era um relacionamento, era um namoro, até que eu cresci, fiz terapia e entendi tudo o que estava acontecendo e que, bem possível, se o homem mais velho tivesse noção do que é se envolver com uma menor de idade, ele não teria se envolvido com uma menor de idade. Ele teria nem mesmo me chamado na época no Orkut, que foi por onde a gente começou a conversar. E aqui nós vamos ter, neste livro, uma adolescente que se chama Valdo, e ela tem relacionamentos sexuais com outros adolescentes, ela tem namoro com outros rapazes, só que os relacionamentos dela não duram. Ela mora com a mãe solo, né? A mãe dela é solo, o pai dela abandonou elas quando ela era ainda pequena, e ela vai relatando isso como se fosse um diário. É um livro como se fosse um diário, totalmente no ponto de vista da personagem, não tendo outros pontos de vista. No início, eu achei que o cara com quem ela vai se envolver aqui, que é bem mais velho do que ela, ele iria barrar ela e com certeza não daria trova assim pra ela, sabe? Tipo, não, não, é loucura e não. Então, bem no início aqui do livro, a gente já tem ela falando que terminou aquele relacionamento com quem ela estava tendo, já na primeira página, né? Eles estão tendo ali um sexo entre os dois, ela e o namorado, e ela termina com ele porque ela não sente nada, ela não sente tesão, ela não sente nada com ele. É um sexo, tipo, xoxo, capenga, e pra ela aquilo é ruim. Então ela termina. E ela fala brevemente um pouquinho da mãe dela, né? Que a mãe dela trabalha, não para em casa, vive trocando de namorado. E os namorados que ela arruma sempre são homens indisponíveis, homens que não conseguem dar totalmente atenção para ela. Então a gente já consegue ver que a Valdo, ela não tem a presença da mãe. E isso que eu vou falar aqui agora não é um ataque às mulheres mães solos, tá? Só que a minha mãe é uma mulher e foi mãe solo durante toda a minha vida, até agora. Ela não se casou mais depois do meu pai. E ela simplesmente conseguia dar conta de trabalho, se divertir e ser presente na minha vida. E a presença na vida de alguém, principalmente na fase da adolescente, é muito importante. Muito importante. Perguntar como foi o dia, o que está acontecendo, ser presente. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que ser invasiva na vida de outra pessoa. Eu não tô falando que a pessoa tem que pegar o celular de outra pessoa e ficar olhando. Mas eu tô dizendo que a pessoa, ela precisa se dar conta de que tem uma filha adolescente, de que ela pode estar passando problemas, como a maioria dos adolescentes passam, porque a gente passa, sim, por várias situações nessa fase de infância e fase adulta, que a gente não sabe o que a gente é adolescente. Aí trata a gente como criança, mas a gente não é criança mais, né? E a gente já tem, a gente já pode trabalhar, a gente já pode votar, pode dirigir, pode fazer muitas coisas. Estou falando aqui a adolescência lá nos Estados Unidos, né? O que a gente é? Né? A gente fica perdido. E eu sei, eu entendo os adolescentes que passam, porque eu já fui uma adolescente, todos nós que estamos aqui nesse vídeo, que você está me olhando, com certeza você já foi um adolescente. Então você sabe, isso se você não for um adolescente assistindo esse vídeo, né? Mas então você não sabe o que você quer ainda da vida, sabe? Então eu acho isso muito importante ressaltar de que as mães solos, eu sei que é difícil trabalhar, conciliar tudo e ainda por cima ser mãe, mas aqui, em metade da idade dele, a gente não tem uma mãe. A gente tem uma amiga que é cuidada pela filha e que a filha toma todas as responsabilidades para ela e faz tudo o que a mãe deveria estar fazendo. Quer tomar conta da casa, quer pagar as contas da casa, quer pagar o aluguel da casa, enquanto a mãe brinca de casinha com os namorados indisponíveis e trabalha num local onde exerce
ali a função de domingo a domingo e não tem tempo nunca pra filha. E quando ela tem tempo, é só pra dar um oi, passar em casa, pegar umas roupas e ir pra casa do namorado. Ah, dia de folga, o que que você faz? Vai pra casa do namorado e deixa a filha adolescente sozinha em casa, com tudo pra ela fazer, lavar roupa, lavar louça, limpar a casa, porque afinal de contas não é sua filha, é sua empregada, então, né? Isso me revoltou muito. Teve várias coisas nesse livro que me revoltou, tá, gente? Não é só isso também. Foi a questão de que o pai dela é um merda, é um bosta, né? O pai dela nem se fala, ele mal aparece aqui, assim, pra ser bem sincera. E a mãe dela também teve uns pais bostas. Então a gente sabe que esse vício, esse ciclo vicioso familiar é uma coisa muito merda, sabe? Eu tiro o exemplo da minha família. É um vício. A minha avó era ciumenta, brigava com meu avô. A minha mãe é ciumenta, brigava comigo. E eu estou tentando não ser ciumenta e não brigar com ninguém. Porque eu quero que meu casamento dure, eu quero que meu relacionamento vá pra frente. Eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser melhor mãe que a minha mãe foi pra mim. Então esse é o objetivo de quando a gente se torna mãe. E claro, depois a gente vai vendo que a mãe dela foi mãe muito sozinha, e não teve apoio, e também foi uma mãe na adolescência, o que já é uma coisa muito pior aí, né? Porque eu vi amigas minhas se tornarem mães na adolescência, com 15, 16 anos, e elas conseguiram ser uma boa mãe, tá? Eu via o quanto elas conseguiam ser presente na filha dos filhos. Mas, acima de tudo, elas tinham um suporte, um apoio dos pais muito grande para elas conseguirem conciliar a escola, para elas conseguirem conciliar faculdade e depois tocar a vida adulta sozinha. Isso foi o que faltou para a mãe dela. Então, assim, se a mãe dela hoje é meia boca, é porque ela teve uma família totalmente podre. Isso nem se fala, entendeu? Vale lembrar também que a mãe dela, por ter sido mãe muito nova, ela criou a Valdo dando conselhos para Valdo quando ela era muito pequena, 5, 6 anos. Quando ela via a mãe dela triste, chorando, e a mãe dela falava assim, viu? É por isso que a gente não faz isso, porque isso acontece, lá, 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 lá. E daí ela começa a dar vários conselhos amorosos para uma criança de 5, 6 anos. E a Valdo relata pra gente tudo o que ela vai aplicando, sabe? As coisas que a mãe dela falava, tipo, não faça isso, você tem que sempre estar bonita. Ah, porque quando o homem estiver estressado, você dá um pouco de bebida alcoólica para ele relaxar. E daí tudo isso a Valdo vai fazendo e aplicando. Então, assim, é muito, muito sinistro. Tu imaginar um adulto, que é para ser tua mãe, né? No caso, adulta, responsável, dando conselhos amorosos pra ti que quando tu crescer, tu vai fazer tal coisa, sabe? É muito sinistro. Pra mim, assim, foi me deu um sentimento muito ruim, assim, sabe? Saber que a Valdo teve conselhos aos 5, 6 anos de idade. Ah, mas isso é justificável. Não, não é justificável. Não é justificável. Eu acho que a partir do momento que tu vê que tu está num ciclo familiar vicioso, ruim, você precisa tomar jeito. E somente você pode tomar esse jeito por si mesma. Somente você pode mudar, entendeu? Você pode sair daquele ciclo, você pode dar um jeito na sua vida. Você não precisa ficar ali naquele ciclo vicioso. Está nas suas mãos o poder de você mudar o que você precisa mudar em si. Não está nas mãos das pessoas ruins que estão contigo na sua volta. E ruins eu não tô dizendo necessariamente pessoas que te batem, que te agridem, que fazem alguma coisa. Eu tô dizendo pessoas que realmente estão ali fazendo coisas que não devem fazer, sabe? Estão te maltratando, estão te prejudicando. Cara, acorda. Sai dessa vida, sai desse ciclo vicioso. Porque família, só vou dizer uma coisa aqui: família não é sangue. Família é quem te acolhe, família é quem está contigo. Pega uma cadeira, pega um café, senta aí comigo, porque a gente precisa conversar muito sobre tudo o que eu li aqui. Então, Valdo vai pra escola, e aí, depois desse dia, né, ruim, com o namorado, eles terminam, tipo, vamos terminar? Ah, eu tava pensando nisso, vamos, tchau. Cada um pro seu lado. E aí, Valdo vai pra escola e conhece um professor de 45 anos, ou seja, o dobro da idade dele, ou mais do que o dobro da idade dele, né? Dela, no caso. E ela se apaixona.
ela começa a se encantar. E bem aqui atrás, a gente já tem assim, ó. Minha atração pelo Sr. Corgi é instantânea. É tão repentina que chega a dar medo. Tão palpável que me confunde. Não é que ele seja horrível, mas dá para ver que ele já foi um partidão, no passado. Mas sua beleza foi sumindo, atrofiou, murchou com a decadência nojenta da meia-idade evidente. E agora, tudo o que resta são os seus olhos profundos e um sorriso charmoso, os últimos resquícios de um rosto que um dia foi belo. Gente, então assim, o cara não é bonito, tá? Ele não é um cara bonito, apresentável, pelo que a gente já consegue ver pelos olhos da Valdo. E ela quer o quê? Ela quer se relacionar com ele. Ela quer ele pra ela. Ela quer transar com ele. E assim, a partir do momento que Valdo, 17 anos, tá? Adolescente, não tem a atenção da mãe em casa, não tem o pai presente, não tem ninguém da família que possa dar ouvidos a ela, que possa dar atenção a ela, que possa estar presente na vida dela. Ela tem, por exemplo, só uma melhor amiga da escola que é cristã e que ela não se conecta com essa amiga. Ela, na verdade, ela pensa coisas bem assim, coisas de que uma amiga não pensaria sobre outra, sabe? Então, parece que as duas, por serem sozinhas da escola, elas acabaram se unindo ali para se formar aquela amizade. É isso. Então, ela não tem nem amigos. Ela não tem ninguém. Ela é uma garota sozinha, solitária. E aí, ela começa o quê? Ela quer chamar atenção. Ela quer relacionamento com um cara bem mais velho. Porque esse é o objetivo dela. Ela tá apaixonada? Eu acho que não. Mas é aquela gana, é aquela coisa na consciência do tipo, eu preciso ter o que eu não posso ter, eu preciso me envolver, eu preciso ser vista, eu preciso ser amada, porque eu não sou amada. Minha mãe não me dá bola, ninguém me dá bola, ninguém me dá atenção. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tentar chamar a atenção pra mim. E aí ela tenta e tenta e tenta assim se envolver com ele de alguma forma, tenta se aproximar dele, começa a tirar boas notas, começa a se empenhar na escola mesmo. E aí um dia ele chama ela pra conversar e pra jantar na casa dele com a esposa dele. Eles têm um filho pequeno, né? E aí ele chama porque ele fica assim meio que com pena, sabe? Porque tudo que ela tá escrevendo, aliás, a matéria, né, a matéria na escola aqui é de escrita criativa. Tudo que eles estão fazendo ali é pra futuramente, se quiser exercer a função de uma possível escritora, enfim, até pro jornalismo, né? E aí ele chama ela, porque como ela tá escrevendo muito sobre. Ela tira muita coisa dos textos da sua vida pessoal, ele acaba tendo uma pena, assim, sabe? Então. Ele quer aproximar ela, apresentar pra esposa, que é uma excelente aluna. E aí eu já fico bem, assim, ressabiada. Porque, mesmo que eu tenha sido uma boa aluna na escola, nunca nenhum professor ou professora fez isso por mim, gente. Nunca ninguém me convidou pra ir pra casa. Mas ela, como já tá com a intenção dele, na dele, né? Ela topa. Ela vai jantar com a família dele e aí ela começa a entender ali o relacionamento deles. Só que isso me constrange muito, porque a gente sabe por que que ela tá na casa dele, porque ela tá interessada nele. E ele não, ele até então ele estava, eu senti que ele estava na inocência. Como tipo, não, é uma garota que deve estar passando por muitos problemas, ele se preocupa ali com o futuro dela e tal. O professor já esnobou ela tentou beijar ele, esnobou, e ele disse que não, que isso não vai se repetir, por favor. Ele tá passando por muitas coisas, né, pessoais, e ele some ali 2 semanas da escola pra tirar a licença, né, do luto. E ela fica preocupada, que tipo, pô, ele sumiu, não me falou nada, até porque ele não tem o porquê falar alguma coisa pra ela não é nada dele, ela só é aluna. E aí chega o baile de formatura, ela encontra ele trabalhando na sala dele, porque ele precisa organizar muitas coisas, né, já que ele ficou 2 semanas fora. E ela pergunta por que que ele sumiu, ele fala, porque eu perdi meu pai e tal. E ele começa a dar explicação pra ela, como se ele fosse o marido dela, namorado dela, né? E ela, daí eu sei que acontece a primeira coisa nojenta ali entre eles, tá? Porque, desculpa. É nojento. É nojento. Aí eles começam a se roçar um no outro. Ele cede pra ela. Ele cede, ele é fraco. Ele é fraco, ele é totalmente fraco. E assim, ele tem culpa no cartório.
Sim, porque ele é o adulto. E ele mesmo fala aqui em determinada parte do livro que ele é o adulto. Ele deveria parar ela. Ele deveria trocar de escola, sair daquele trabalho. Ele tinha que fazer alguma coisa, gente. Ele tinha que denunciar ela. Ele tinha que fazer alguma coisa. Denunciar não significa que ela vai ser presa por isso, mas pelo menos para ela ter um suporte de terapia, sabe? Por que ela tá fazendo aquilo, entende? Mas não, ele é fraco, porque todo homem é assim. Todo homem. Não tô generalizando, mas boa parte dos homens são assim, entendeu? Eles são fracos, eles são idiotas, são nojentos. E assim, quanto mais nova, melhor, né? Até porque a esposa já tem seus 40 e poucos também. E por que não trocar por uma novinha? Por que não pegar uma novinha também? Ai, que nojo! Gente, isso é muito revoltante, tá? Muito. Eu tô muito revoltada com esse livro até agora, mas enfim. Aí, a gente analisa ali o comportamento que eles vão ter um com o outro dentro da sala. Ele acaba gozando dentro da calça com ela, né? Porque ele sente uma ereção, ele sente tesão por ela. E quando ela percebe que ele sente tesão por ela, aí ela fica louca. Aí ela fica louca, aí ela quer e ele diz não, não, e ela quer. E aí ele cede, e aí eles começam a se relacionar escondido. Eles começam a transar escondido, eles começam a ter um relacionamento escondido, tá? Ela se torna amante dele. É isso que acontece nesse livro. E aí tu vai acompanhando todos os relatos dela, o que ela tá pensando, o que tá acontecendo. E, gente do céu, que horror, tá? Que horror. O mais curioso de tudo é que ela fala e ela deixa bem explícito que ela queria que a mãe dela fosse presente, que a mãe dela não dá bola, a mãe dela não dá atenção pra ela. E isso a gente meio que percebe que é um ato como se fosse de rebeldia, sabe? Como se ela quisesse, tipo, olha o que eu tô fazendo, olha, me enxerga. E a mãe dela não sabe nada. E sabe o que que foi o mais, assim, foi que a guria, ela fica sumida por 2 semanas, 2 semanas. Fica lá no hotel lá com o velho ali, o professor, velho modo de falar, porque eu tenho 31, então eu seria uma véia também para um adolescente. Fica 2 semanas longe de casa e a mãe dela não percebe. E quando ela aparece, a mãe dela vê assim: ah, oi, você está com o fulaninho, né? Que é o cara lá com quem ela foi no baile de formatura. Você está com o fulaninho, não sei o quê, é um partidão, não sei o quê. Tá, tchau, eu tô indo pra casa do Tony, tchau. E ela nem percebeu que a garota ficou 2 semanas fora de casa. Sabe? É uma pessoa tão relapsa, entendeu? Então seria mais fácil não ter um filho. Seria mais fácil, na adolescência, ter tirado. Seria mais fácil ter doado pra uma família, então, que queria um filho. Sei lá o que seria mais fácil, mas não isso, entendeu? Não isso. A Valdo, ela consegue o que ela quer. Aí vem o spoiler, eu vou deixar o tempo do spoiler aqui, pra vocês não pegarem esse spoiler. Aí ela consegue o que ela quer, ela tira o Sr. Corgi da família, então ele pede o divórcio, ela mexe tanto com a cabeça dele, assim, e ele é tão fraco, gente, pelo amor de Deus, fraco, um homem de 45 anos, entendeu? E aí ele pergunta pra ela, você está comigo, né? Eu vou me divorciar, mas você tá comigo, você vai ficar comigo, né? E aí ela fica, com certeza. Mentira, gente. Depois que ele se divorcia, ela perde total encanto por ele. Ela já não quer mais ele, tá? Ela já não quer mais ficar com ele. Então ela já quer fugir dali, de onde ela tá. Ele tá dormindo no hotel e tal. E aí é quando ela fica aí as 2 semanas longe, né, de casa. E ele compra passagens pro Havaí e diz: vamos pro Havaí, vamos tirar umas férias, porque ela já saiu da escola. Então eles já conseguem, tipo, andar em público, mesmo ela tendo 18 e ele 40 e poucos, porque ela saiu da escola e ela já é maior de idade, tá? E aí ela não quer. Só que daí o que chama muita atenção pra ela é quando a mãe dela fala que ela está indo num grupo de apoio, de terapia e tal. E aí ela diz: é porque eu terminei com o Tony e eu tô muito bem assim agora, eu tô muito feliz, solteira, eu tô encontrando várias partes de mim e não sei o quê, porque isso tá me fazendo muito bem, aquela empolgação toda. E aí a Valdo, aquilo parece que desperta uma luz nela, tipo, nossa, é tão bom ver a minha mãe amadurecer, sabe? E é tão estranho ver a minha mãe amadurecer ao mesmo tempo, porque assim, a minha mãe tá se tornando finalmente uma mulher adulta, responsável, entendeu? Caraca, agora eu posso ser eu, entendeu? Agora eu posso parar de querer ser uma adolescente chamando atenção ou querer ser adulta no lugar de ser adolescente, entendeu? Porque tem isso também, gente. Tem essa parte de que
Muitas vezes, a adolescente, no caso, o meu caso, foi esse. Eu me tornei uma adolescente muito responsável, porque eu precisei trabalhar desde cedo. Eu comecei aos 14, trabalhando de estágio para sustentar minha casa, porque meu pai não pagava mais pensão. Enfim, meu pai também era um bosta, e é um bosta até hoje. E aí, eu tinha que ajudar minha mãe de alguma forma, e minha mãe se virava como ela podia também. Então, esse peso de trabalho, sustenta a casa e não ter dinheiro para comprar alguma coisa para mim, esse peso me fez amadurecer e eu pensei, pô, eu vou ter que me relacionar com alguém bem mais velho para mim ter um apoio ali, sabe? Uma proteção, proteção financeira também, sabe? Alguém para me bancar também, porque e eu sozinha não vou conseguir me bancar, porque minha mãe não tá conseguindo se bancar. E se eu arrumar um cara bosta que nem meu pai, ferrou, sabe? Então era isso que eu pensava na época. Eu tinha 16, 17 anos. Então eu me envolvi na época com um cara mais velho pensando desta forma, não como um ato de rebeldia, mas porque eu precisava de alguém para me proteger, já que eu não tinha meu pai ali, uma presença paterna, uma presença masculina na minha vida. E isso era como eu me sentia naquela época. Eu tô me abrindo aqui para vocês, eu espero não ser julgada. Hoje eu estou bem, tá, gente? Só para deixar bem alinhados. Enfim, a Valdo descobre que a mãe dela tá mudando de vida, descobre que ela tá, né, evoluindo, e ela diz, pô, que coisa boa, agora eu vou evoluir também. E tu sente que a personagem, ela já não quer mais o cara, já não quer mais velho. Tipo, pô, se a minha mãe tá conseguindo, eu consigo também, sabe? Tipo, eu consigo me desvencilhar dos meus problemas. É muito engraçado. Que o velho tá esperando ela no avião, ela já embarcou, né, já deu o bilhete e tal. E ela diz: Ah, eu só vou no banheiro rapidinho antes da gente embarcar. Tá, ela vai no banheiro e fica pensando, pensando, pensando. E ela diz: Não, eu vou embora. Eu não quero mais ele. Eu quero ir embora. Pega a mala dela e vai embora. E quando ela chega em casa, no apartamento que a mãe dela e ela moram, o que tá acontecendo? A mãe dela está transando com o Tony. Ou seja, a mãe dela voltou pro Tony. Ela pega a mãe dela transando com ele. E aí ela vê, merda, não vai mudar porra nenhuma, eu vou embora de vez. E aí ela corta os laços totais com a mãe dela. Ela corta esse ciclo vicioso do qual ela tava fazendo parte também, porque ela tava meio que sendo a mãe dela, né, a versão da mãe dela mais nova, e vai embora e vai pra um lugar onde a mãe dela sempre prometia que elas iam passar as férias, elas nunca passavam. E ela pega o carro e vai embora, porque ela tem um carrinho assim, meia boca, né, e vai embora. E aí acaba o livro, gente. E aí já era. Ela vai embora e tudo isso fica pra trás. Agora já acabando o spoiler, tá? Então comentando sobre o livro num todo, eu achei uma escrita muito fluida. Tudo tu analisa, sabe? Tu acompanha o comportamento da adolescente. Tu vê ali o porquê que ela tá tendo aquele pensamento, sabe? E quando tu lê esse livro e tu tem 18, 17 anos, se tu for ler esse livro, tu não vai ver tantos problemas assim. Tu vai achar só nojento. Mas quando tu já tem uns 30 anos, tu lê, por exemplo, minha idade, tu lê e tu fica, caraca, mano do céu. Realmente, a mãe dela precisa de terapia. A filha precisa de terapia, entendeu? O pai precisa de terapia, porque o pai, né, abandonou elas, trocou elas por outra família. Então, tudo isso que tu vai analisando, sabe? E é uma nota que eu dei 5 estrelas e eu favoritei esse livro. Aqui não tem romance, aqui tem uma crítica muito forte sobre as adolescentes quererem se envolver com homens mais velhos. E eu, gente, como eu tava comentando no início do vídeo, eu fui uma adolescente que me envolvi com um homem mais velho. E não foi só um homem mais velho. Eu me envolvi com muitos homens mais velhos. Eu já cheguei num ponto de querer me envolver com um homem muito, muito mais velho. Quando eu fiz uma terapia ali forte sobre isso, sobre eu não precisar de homens para me sentir completa, sobre eu não precisar me envolver com um homem tão mais velho, porque não é isso que vai me dar o que eu preciso, é somente eu que vou me dar o que eu preciso me proteger, eu preciso me cuidar. Não é amor, não é paixão, é um outro sentimento. E isso eu não recomendo, gente. Se você acha homem mais velho, muito mais velho, bonito, se você se atrai por esses homens mais velhos, procure uma psicóloga, porque isso não é normal. Gente, não é normal. Uma coisa é tu se envolver com 30 anos, que se envolver com um cara de 50. Aí, ok, é a tua fase, tu já tem o teu cérebro totalmente formado, tu sabe de tudo que tu já viveu, que tu estudou. Ainda assim, é muita idade, mas é outro nível, entendeu? Eu acho que tudo isso que foi colocado nesse livro foi proposital.
E a Janet, ela tem uma escrita mais crua, sabe? Ela tem uma escrita mais... aquela escrita que cutuca, sabe? Aquela escrita que te deixa desconfortável, aquela escrita que mexe contigo. Isso aqui é uma obra ficcional, óbvio, só que tem coisas, tem pedaços aqui de quem leu Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, que foi outro livro da autora, tu vai entender o que ela botou aqui de diferente. O que ela botou também dela própria, experiências da vida de Janet. Eu alerto isso, eu alerto que se envolver com um homem mais velho não é o melhor caminho, tá? Primeiro tu precisa se consertar, primeiro tu precisa sair desse ciclo vicioso para depois se permitir se relacionar com alguém, porque senão, não importa a pessoa que tu te relacione, se vai ser mulher mais velha, se vai ser homem mais velho, não importa, os problemas vão ir junto contigo, tu vai continuar com aqueles vazios dentro de ti e nada disso vai melhorar. Fica aqui a minha recomendação desse livro para vocês lerem Metade da Idade dele. Eu super recomendo para quem quer ali ter uma experiência diferente de leitura, para quem quer ler uma obra ficcional, mas ao mesmo tempo com coisas reais, contemporânea e que apontam ali problemas mesmo de adolescentes do dia a dia. E eu acho que isso é muito importante, gente, principalmente se você tem filhos. Leia este livro. Principalmente se você tem filhos, tá? Porque quem não tem filho, ok, talvez vá ali meio que tentar entender um pouco da sua própria vida, né? Se você se conectar. Senão vai ser só mais uma obra pra ti. Assim como pra mim, eu me conectei. Eu fiz ali, consegui usar muito, né? Consegui usar de parâmetro muito o que eu fazia na minha adolescência. Já tive também feição por professores, já quis me envolver com professor. Então, assim, gente, é um nível muito forte de escrita. É um nível muito forte de personagens aqui que vocês vão acompanhar. E, assim, bem feito pra esse professor. Assim, eu queria mais que esse professor tivesse ferrado. Eu queria mais que ele se ferrasse bonito. Porque homem frouxo, pra mim, não tem vez, sabe? Não tem vez mesmo. Se o homem frouxo vier pra mim dizer, ai, porque eu fui abusado por uma adolescente, eu mando longe. Meu filho, tu já é um homem, é tu que tem que ser o responsável aqui, não adolescente, tá? Que a recém tá começando a vida, que a recém nem sabe o que ela quer ser no futuro. Então, assim, dá uma segurada aí, dá uma segurada bem segurada. Tá? Porque tu já é homem feito, já tem filho, tem barba, tem esposa. Então, o problema aqui é tu, não é ela. É isso. Essa é a minha opinião. Fica aqui a minha resenha pra vocês, a minha avaliação, tudo que eu quis falar, eu falei. E eu espero que vocês fiquem bem depois dessa leitura. Deixa aí nos comentários se você já leu, se você gostou dessa leitura, se o que ela te despertou. E evite dar spoilers, por favor. Spoilers é sempre ruim pra quem quer ler uma obra pela primeira vez. Beijos. Tchau.